Boa noite, olá a todos. Vou tentar falar em português, espanholês. Sou Sonsoles Salgueiro, responsável do Departamento de Marketing de Candela Iberia. Obrigada a todos por se conectarem ao webinar. Voy a continuar en castellano, si me disculpan. Tenemos con nosotros también a Patricia Omar, responsable del Departamento de Clínico de Candela. Y hola Patricia, ¿me escuchas? Hola, buenas noches a todos. Hola. Y también tenemos con nosotros al doctor Pedro Santos para hacer esta presentación y hablar de la plataforma Norlis. Así que, sin más, le doy palabra al doctor Pedro Santos para que continúe hablando en portugués. Disculpen no poder expresarme mejor en portugués. Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença, dispensarem uns minutinhos do vosso tempo de descanso depois daquilo que foi seguramente um dia de trabalho. Vamos então falar do Nordlis e como é que este equipamento consegue impactar a vossa prática do dia a dia. Antes de passarmos ao conteúdo, apenas vos queria avisar que vamos ter um pequeno tempo de resposta às vossas perguntas no final do webinar, da exposição, e que para tal devem colocar as vossas perguntas na caixa de Q&A, perguntas e respostas, que está acessível a partir dos 3 pontinhos que vocês veem no canto inferior direito do vosso ecrã. Devem endereçar as perguntas a todos all the panelists, para que nos consiga chegar a todos. Passando então ao nosso webinar. Quero começar com um número. 9 em 10. É fácil perceber que 9 em 10 são 90%. E acho que todos concordamos que 90% é uma percentagem muito alta. Porquê é que eu estou a falar de 90% de percentagem? Se eu vos disser que é o número de pacientes que vocês conseguem tratar com esta plataforma, parece-vos um pouquinho alto à partida. Mas, se nós seguirmos um pouquinho em frente, eu desafio-vos a pensar qual dos vossos pacientes e quantos dos vossos pacientes não têm pelo menos uma das seguintes alterações ou questões que possa querer ver melhoradas. Como, por exemplo, fotoenvelhecimento, alterações de pigmentação, rosácea sobre as suas várias formas, eritema difusa telangiectática, lagos venosos, vários tipos de angioma, rugas, alterações texturais que podem ser decorrentes do próprio fotoenvelhecimento ou até mesmo de cicatrizes, malformações capilares, acne ativo e cicatricial, alterações vasculares nos membros inferiores, onicomicosis, pelo indesejado. É muito difícil que vocês tenham pacientes que não tenham pelo menos uma destas indicações. E pois bem, todas estas indicações podem ser tratadas com esta plataforma com segurança e eficácia. Ora, esta plataforma está baseada em 3 grandes tecnologias. Primeiro, e para mim a principal, e onde vamos deter-nos um pouquinho mais hoje, que é no IPL. É um IPL especial, chama-se um IPL de banda estreita. Já vamos ver o que é que isto quer dizer também. Temos um laser fracionado não ablativo, que é o Frax 1550, para fazer aquilo que se chama resurfacing da pele, portanto melhorar cicatrizes, melhorar a textura e qualidade da pele. E por último, um neodimiac de longo pulso, sobretudo para aplicações vasculares. Existem vários aplicadores disponíveis para esta plataforma. Para já são 8 no total, em breve serão 9 e essas novidades serão tornadas públicas muito, muito em breve. E podemos tratar desde, então, redução de pelo até rejuvenescimento, lesões vasculares e pigmentadas, o neodimiac e o Frax 1550. Antes de mais dizer-vos que temos um trabalho com esta plataforma que está amplamente facilitado. Porquê?
Toda a interface desta plataforma é guiada e os parâmetros sugeridos foram construídos a partir da opinião de vários especialistas e de observação de milhares de tratamentos e de resultado que os parâmetros davam nesse número grande de tratamentos. Isso traduz uma segurança e eficácia utilizando os próprios parâmetros que já estão pré-configurados no equipamento. Falando um pouquinho do IPL e o porquê deste IPL estar reinventado. Esta tecnologia permite-nos filtrar os comprimentos de onda que são potencialmente perigosos. Quais são estes comprimentos de onda? Por norma, a maioria dos IPLs e IPLs standard tem um filtro inferior e um filtro superior, e a banda de comprimento de ondas que emitem começa na ordem dos 500 nanómetros e vai até cerca dos 1200. Ora, nós quando estamos a usar um IPL estamos sobretudo a tratar cromóforos com cor. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a tratar sobretudo hemoglobina nas suas várias formas e melanina. A partir dos 900 nanómetros para cima, 950 sensivelmente, começa a subir a curva da água. E nós, ao estarmos a disparar sobre a água absorver um comprimento de onda que nós estamos a disparar, vai levar a um aquecimento difuso dos tecidos. E uma das principais fontes de complicações em tratamentos com tecnologias lumínicas está decorrente da acumulação de calor por esta absorção pela água. Ora, os aplicadores de Nordwiss têm um filtro que em qualquer cabeçal não é emitida radiação acima dos 950 nanómetros e inclusivamente num que para mim é um dos principais aplicadores, o PR, é uma banda super estreita de 530 a 750 nanómetros que vai estar bem sobre as curvas da hemoglobina e da melanina, sendo ultra seletivo. Como estamos a eliminar a água da equação, não vamos necessitar de arrefecimento externo ao sistema e o próprio cristal do sistema não é arrefecido. E como temos esta banda mais curta, com menos fluência, conseguimos ser mais seguros e mais eficazes porque somos mais seletivos. Basicamente o que acontece em regime esquemático, nós conseguimos conter o calor, a emissão térmica, às estruturas que queremos trabalhar, poupando a pele que está em redor de possíveis efeitos laterais. A própria camada de gel que é necessária para utilizar esta tecnologia é uma lâmina fina de gel apenas para conduzir a luz do cristal à própria pele. Outra característica importante e única é a capacidade de esta tecnologia fazer pulsos extremamente curtos, na ordem do sub-milissegundo. É a única tecnologia do mercado baseada em luz pulsada que permite a utilização em pulsos tão curtos como 0,5 milissegundos em pulso único. Reveste-se particular interesse e importância no tratamento de malformações capilares e, por exemplo, em eritemas difusos com uma alta eficácia, sobrepondo-se praticamente à eficácia de um laser pulsado de contraste. A outra tecnologia é o FRAX, que é um laser fracionado não ablativo, que vai induzir uma remodelação da pele assistida pelo calor. Basicamente estimulamos as proteínas de choque térmico e alguns TGF, nomeadamente TGF beta-1, que nos leva então à remodelação da pele, nomeadamente em situações de cicatrizes quer cirúrgicas, quer de acne, em estrias ou em problemas texturais e de elasticidade da pele. Como é um laser fracionado não ablativo, mantemos a integridade da epiderme e por isso conseguimos um baixo downtime mantendo a eficácia. Este aplicador é um roller que vamos passando e deslizando sobre a pele e que tem um jato de ar forçado para aumentar o conforto na sua utilização. Porquê este comprimento de onda num laser fracionado não ablativo? Porque é aquele comprimento de onda que nos vai dar uma absorção pela água nem muito elevada nem muito baixa, ao ponto de nós chegarmos à derme, conseguimos penetrar até 1000 micras com este sistema, e é à derme que nós queremos chegar. Porque é na derme
que nós temos os fibroblastos, que são o principal produtor de colagênio, e é esta célula que nós devemos estimular para conseguir este fenómeno de remodelação da pele. Com o Frax conseguimos chegar até 800 micras abaixo do extrato córneo, ou seja, só começamos a contar esta penetração abaixo do extrato córneo. Outra parte importante deste comprimento de onda e desta tecnologia é que conseguimos saber a que profundidade é que estamos a trabalhar, porque existe uma correlação de cada 11 milijoules por MTZ, ou seja, por microzona térmica, que são cada uma destas colunas que nós vemos aqui de coagulação na histologia, vai corresponder a 100 micras de penetração. Por isso, como vocês veem aqui no exemplo, 400 micras, para chegar a 400 micras de profundidade, temos que usar 44 milijoules por microzona térmica e, por outro lado, e pelo mesmo raciocínio, para chegar a 800 micras de profundidade, teremos que colocar 88 milijoules por cada microzona térmica. Avançando um bocadinho para alguns tratamentos e começando por um dos que é mais comum e mais pedido pelos nossos pacientes, o fotorrejuvenescimento. Ele entra-nos num contexto do fotoenvelhecimento que todos nós sabemos que é um equilíbrio ou desequilíbrio, melhor dizendo, entre fatores intrínsecos ao próprio indivíduo, como a sua genética, e ao mesmo tempo fatores ambientais como tabaco, como a exposição solar crónica. Este fotoenvelhecimento vai nos levar a elastose e alterações texturais e, por outro lado, também alterações pigmentares, sejam elas melanocíticas ou vasculares. E porquê utilizar, e sobretudo o IPL, a nossa tecnologia SWT, no tratamento de fotoenvelhecimento? Por um lado, porque, como nós dissemos, temos alterações pigmentares. E ele vai nos tratar quer as melanocíticas, quer as vasculares. As melanocíticas por fotooxidação, isto quer dizer que vamos induzir uma alteração fotoquímica no pigmento que leva à sua eliminação. E a parte vascular por fotocoagulação, por encerramento dos vasos, uma coagulação intraluminal dos vasos. Por outro lado, também, como vamos promover um aquecimento controlado, vai haver um estímulo do fibroblasto mediado pelo calor, que nos vai levar a uma melhoria das alterações texturais. E com esta seletividade que a tecnologia SWT tem, conseguimos fazer e atingir estes objetivos com menos sessões, com menos tempo de recuperação e com menos complicações. Como é que nós programamos um tratamento de fotorrejuvenescimento? Primeiro temos que estadiar o grau de envelhecimento. Podemos, por um lado, ter estadios iniciais e, por outro lado, ter estadios moderados a severos. Sabemos que cada vez mais falamos que a prevenção é melhor que o tratamento em si e, por isso, nos estadios iniciais entramos naquele esquema de pre-rejuvenation que nos últimos anos tanto e muito bem se tem falado. Quando temos estados moderados a severos, já falamos de um tratamento ativo e aqui os tratamentos vão diferenciar um pouquinho de uns para os outros. Já vamos perceber porquê. Normalmente, nos estadios iniciais, nós temos uma baixa densidade de cromóforo. E para a maioria dos fototipos, ou seja, fototipo 3 para baixo, vamos escolher o aplicador PR530. Escolhemos na interface guiada fotorrejuvenescimento e sempre que escolhemos fotorrejuvenescimento vai-nos dar uma estrutura de pulso que tem dois subpulsos de 2,5 milissegundos cada um e 10 milissegundos de intervalo entre eles. Sempre que houver um disparo, vai haver esta estrutura, ou seja, dois subpulsos com 10 milissegundos de intervalo entre eles. Nós, na interface, vamos sempre introduzir o fototipo e o grau de bronzeamento. E com estes dois dados, automaticamente a plataforma calcula qual a fluência recomendada para essa situação. Nos casos de fotoenvelhecimento, indicamos que em fototipos mais baixos se possa aumentar até 1 joule em relação a essa fluência que nos dá a plataforma, e em fototipos mais altos, neste caso um fototipo 3, apenas 0,6. Para ter um resultado uniforme, devemos sobrepor cerca de 50% da área do cristal entre disparos, e para estes casos de pre-rejuvenation, por norma, 1 a 2 sessões são necessárias para atingir o resultado do tratamento. Devemos aconselhar o nosso paciente a fazê-lo cerca de 2 vezes por ano. Há uma associação que a mim me parece muito interessante e que eu uso bastante, que é a associação na mesma sessão do IPL com uma solução de redensificação injetável, em que se deve começar sempre pela luz pulsada e terminar
pelo injetável. Que resultados é que conseguimos? Ainda não, peço desculpa. Falei-vos que nós induzimos uma fotooxidação e aquilo que nós vamos ver é que vamos fazer essa alteração fotoquímica da mancha levando ao seu escurecimento, ou seja, a pele vai-nos estar a dizer se estamos a ser eficazes ou não, e depois, como acumulou mais calor pela seletividade na mancha, vai começar a difundir esse calor e vamos ver um eritema circular perilesional por essa difusão. Obviamente que à medida que o tempo vai passando, vai se instalando uma reação inflamatória localizada a estas zonas e vamos ver este halo de eritema a aumentar. Isto vai levar a uma sensação de ardor que tem uma duração entre 30 minutos a 1 hora e, a partir deste momento, praticamente todo o desconforto desaparece. Estas manchinhas que escureceram e fotooxidaram vão formar crostas muito, muito finas que, por norma, descamam à volta do 10º dia após o tratamento. Também um cuidado que temos que ter é que a fluência standard que nós determinamos, portanto, a fluência que nos dá o equipamento mais os 0,6 a 1 joule, é a fluência em que vamos trabalhar bochechas, portanto, terço médio e terço inferior, região perioral. Quando falamos em região periocular, como pálpebra inferior e região frontal, devemos baixar 1 joule. Quando trabalhamos pescoço, devemos baixar 1,5 joule a esta fluência que pré-determinamos. Que resultados é que podemos conseguir? Temos aqui 2 casos, ambos com apenas uma sessão. O primeiro da esquerda com associação do injetável. Reparem que melhoramos toda a alteração pigmentar e melhoramos a própria textura nesta combinação. E este caso é um dos casos que mais me fascina, em que com apenas uma sessão, estas efélides e alguns lêntigos desapareceram praticamente por completo. E esta fotografia é 1 mês após, e posso-vos garantir que isto é uma pessoa que me é próxima, que este resultado é um resultado que tem ficado estável, nem sequer precisou da segunda sessão ao final de 6 meses. Quando falamos em tratamento ativo de estadios moderados a severos, temos que ter outras preocupações. Em primeiro lugar, devemos avaliar qual é o cromóforo prevalente. Se for a melanina, é este que devemos tratar. Porquê? Porque a melanina depositada na nossa pele está a cerca de 150 micras de profundidade. E, por norma, as alterações vasculares estão mais profundas. E, por isso, não faz sentido eu estar a tratar ou dirigir o meu tratamento a estruturas vasculares se a estrutura melanocítica vai estar a servir de um escudo óptico que não vai deixar atravessar a radiação até essas lesões vasculares. Por isso, começar sempre pela melanina quando estou a planear o tratamento. E depois tenho que pensar se tenho uma alta ou baixa densidade de melanina e se tenho lesões mais escuras ou mais claras. Quando tenho uma alta densidade de melanina, devo utilizar o VL555 porque tem uma banda mais larga, vai estar sobre toda a curva da melanina, mas foge um pouquinho, deste intervalo 530 a 555, de uma parte mais alta da curva de absorção, que lhe ia levar a uma interação mais intensa e possivelmente a efeitos laterais. É mais seguro usar o VL555 mantendo a eficácia em manchas mais escuras ou maior densidade de melanina. Quando esta situação não se verifica, ou temos um componente vascular eminentemente prevalente, passamos diretamente ao PR530. A filosofia de gestão de fluência é exatamente a mesma, o mesmo programa e as mesmas contas, entre aspas, que se fazem, faz-se na mesma 50% de overlap, onde começa a mudar é o número de sessões. Na maioria destes casos, e dependendo da severidade, podemos ir das 2 às 4 sessões, sempre com um intervalo mínimo de 4 semanas. Devemos na mesma, porque a paciente vai continuar a envelhecer e todos os tecidos também, e por isso, apesar de chegarmos a um resultado, é necessário mantê-lo com 1 a 2 sessões de manutenção 2 vezes por ano. Em zonas de elastose, e sobretudo se usarmos o PR530, como ele tem uma banda extremamente curta até aos 750 nanómetros, não nos vai absorver água nenhuma. E por isso podemos combinar o Frax, que depois nos vai trabalhar diretamente sobre a água, remodelando alterações texturais, como nestes casos temos a elastose. Que resultados é que conseguimos? Neste caso, com apenas 2 sessões, conseguimos esta melhoria, bastante interessante.
Neste caso, com 4 sessões, e aqui aquela progressão que vos falei, de começar a tratar a melanina e mais densa com o VL e depois baixar para o PR, e em 4 sessões, para um investimento bastante severo e com um marcado componente pigmentar, conseguimos este fantástico resultado. Quem trata mãos sabe que quando há uma alta densidade de pigmento é um autêntico pesadelo tratar mãos com segurança e eficácia. É uma pele altamente atrófica que não consegue responder bem a uma maior quantidade de energia e por isso ter um grau de clareamento muito bom nas mãos e semelhante à face, por norma é difícil. Aqui temos um resultado com apenas 3 sessões, sendo uma pele mais fina e com alta densidade de melanina utilizamos o VL, e em 3 tratamentos conseguimos este resultado, que é quase sobreponível a um resultado com um Key Switch, que é o gold standard para o tratamento destas manchas. Também sabemos que o decote é uma zona de tratamento difícil, porque é uma pele muito sensível, que demora mais tempo a regenerar. Quando tratamos um decote e umas mãos também, devemos fazer sessões mais espaçadas, um mínimo de 6 a 8 semanas de intervalo entre sessões. E vocês veem já que nós aqui, num decote com lesões mistas, temos lesões vasculares e lesões melanocíticas. Isto à partida poderia muito bem corresponder a uma policoadermia de Civat, por isso também terá alguma atrofia cutânea associada, e se tem alguma atrofia cutânea associada, sabemos que o risco de tratar estas zonas é maior, sobretudo se for um IPL convencional, porque temos a absorção difusa pela água e um aquecimento difuso dos tecidos. A fotooxidação que vos estava a falar é este escurecimento das manchas e como já passou algum tempo depois dos disparos, há então a difusão térmica em volta das lesões pigmentadas. E num mês e com uma única sessão conseguimos este fantástico resultado. Na região periocular, em olheira pigmentada e vascular também é uma boa opção. Neste caso, por exemplo, vocês vejam que temos ambos os componentes, mas um predomínio do componente vascular, e com 2 sessões, um mês depois da segunda sessão, temos esta melhoria. Reparem que neste caso nem sequer foi usado preenchimento para preencher o sulco pálpebro-malar, mas apenas com o IPL conseguimos melhorar o componente da bolsa que está acima do ligamento. Passando para as aplicações vasculares, na rosácea, para mim o PR530 é um game changer e um separador de águas. Porque quem trata esta patologia, e sobretudo o eritema difuso, sabe que é muito difícil de o tratar, porque como é composto por uma rede muito, muito fina de capilares, eles precisam de um pulso extremamente curto, que normalmente só está ao alcance de lasers pulsados de contraste, também conhecidos como PDLs. Neste caso, como conseguimos fazer um pulso extremamente curto, neste caso de 1.5 milissegundos, conseguimos uma boa clearance deste tipo de lesões. Quando temos apenas um eritema difuso, devemos utilizar então este pulso extra curto. Quando temos uma estrutura microreticular, como na imagem da direita, já vamos para o pulso, como nós chamamos tipo rejuvenescimento, que é o de 2,5, 10, 2,5, como já falamos. Neste caso, temos que ter muito cuidado com uma situação, que não devemos fazer pressão alguma na pele para tratar este tipo de situação. Porque se estamos a pressionar, estamos a fazer vasoconstrição, nós queremos disparar sobre a hemoglobina e fazendo vasoconstrição pela pressão, perdemos o cromóforo e deixamos de ser eficazes. Portanto, 50% de substituição sem qualquer pressão sobre a pele. Dependendo da situação, vamos precisar de 2 a 4 sessões com um intervalo de 4 semanas entre elas. Não podemos esquecer que a rosácea é uma patologia crónica e por isso nós não temos uma cura, temos um controle. E devemos avisar o nosso paciente quando sentir uma pioria ou sintomática ou mesmo estética, objetiva, visual, que deve voltar para fazer 1 a 2 sessões de manutenção e pode acontecer 1 a 2 vezes por ano, estas manutenções. Que resultados é que conseguimos? Por exemplo, neste caso deste eritema difuso, em 4 sessões conseguimos reduzir e praticamente tratar por completo, 3 sessões, perdoem, esse eritema difuso com o pulso de 1.5 e, por exemplo, neste caso, que era um caso misto em que tínhamos algumas hiperpigmentações e algumas telangiectasias, com uma única sessão de PR530 com o pulso de rejuvenescimento,
conseguimos esta diferença que vocês vão ver no vídeo, se se focarem sobretudo nesta zona. Vejam que a densidade vascular alterou significativamente na região malar. Okay? Avançando, também podemos tratar telangiectasias e lesões vasculares com o PR530 com o VL555. Temos é que primeiro avaliar qual é a cor predominante da lesão. Se é rosa ou vermelho, vamos escolher o PR530. É fácil de decorar isto porque o PR é pink and red, portanto escolhemos assim. Quando são um pouquinho mais escuras, para não apanharmos os picos da absorção da melanina ali na ordem dos 530 nanómetros, e portanto vamos escolher o VL555 nas lesões roxas. E se temos lesões ainda mais profundas e ainda mais escuras, vamos escolher o aplicador de 1064, o NDI. Não esquecer que o tratamento dessas lesões baseia-se na teoria da falotermólise seletiva e que por isso temos que pensar no diâmetro do vaso que estamos a tratar, porque ele tem uma relação com a duração de pulso que vamos utilizar. E por isso há sempre a associação de que um maior diâmetro vai corresponder a uma maior duração de pulso. Também temos que pensar que estamos a tratar lesões que são lesões isoladas e que a pele circundante não necessita de tratamento. E por isso, quando tratamos lesões circunscritas, devemos isolar a pele circundante para a proteger e evitar um dano desnecessário. Como vos disse, à medida que o diâmetro das lesões aumenta, nós vamos precisar de mais tempo para aquecer esta estrutura. Vocês pensem que é mais fácil e mais rápido cozer uma batata pequena do que uma batata grande. Portanto, uma batata grande precisa de mais tempo exposta ao calor. Aqui é exatamente a mesma coisa. Uma estrutura maior vai precisar de mais tempo para haver um aquecimento uniforme e que tenha tempo para o calor que está na hemácia e na hemoglobina onde nós disparamos irradie para a parede do vaso e criar uma lesão endotelial irreversível, que é o que caracteriza a fotocoagulação com dispositivos de luz. Por isso, nos vários tipos de estruturas, sobretudo a nível de diâmetros de vasos, já falamos que o eritema difuso se trata sobretudo com o pulso de 1,5 milissegundos e depois para os vasos em si utilizamos aquilo que chamamos um pulso quadrado. O que é que isto quer dizer? Se tivéssemos um gráfico em que temos por um lado a fluência e o tempo, para desenhar um quadrado, o quadrado tem os dois lados iguais, por isso o tempo vai ser igual à fluência. Por isso, para um vaso fino, que nós consideramos um vaso fino inferior a 0,1 milímetro, utilizamos um pulso quadrado de 10, ou seja, fluência de 10 por 10 milissegundos. Um vaso médio, que corresponde a um diâmetro entre 0,1 a 0,5 milímetros, um pulso quadrado de 13. E vasos maiores, se me permitem a expressão, um pulso quadrado de 15. Vamos ver aqui um vídeo de tratamento de telangiectasias com o PR, em que vocês veem o endpoint que se pretende quando tratamos, que é ou um escurecimento ou um desaparecimento imediato do vaso, que é isso que caracteriza um bom parâmetro de tratamento. Reparem que o tratamento deve ser feito de medial para lateral contra o fluxo sanguíneo da face. Exemplos de tratamento, isto é o resultado do vídeo que vocês acabaram de ver e com apenas uma sessão conseguimos esta melhoria bastante significativa. Aqui telangiectasias mais pequenas, utilizando o pulso de rejuvenescimento, porque aproveitou-se e fez um fotorrejuvenescimento desta pele envelhecida e com apenas 3 sessões conseguimos esta melhoria bastante significativa. Angiomas cerris com apenas um tratamento, nos tratamentos mais agradecidos, conseguimos com facilidade tratá-los. Pode ser tratado tanto com o PR530 como com o neodymiumab. Lago venoso com o IPL conseguimos bastante bom resultado, mas nestes casos, como a lesão é mais profunda, se estiver disponível um neodymiumab, será o ideal, como vamos ver neste exemplo aqui a seguir, em que com apenas uma sessão e com apenas 4 pulsos conseguimos esta evolução em apenas um mês, sem qualquer tipo de cicatriz ou vestígio da lesão. Telangiectasias nas pernas, com o neodymiumab. E vamos falar globalmente de outras aplicações que também são frequentes na nossa consulta. Por exemplo, o acne nativo, em 2, 3 sessões conseguimos este tipo de resultados. Pode ser combinado com isotretinoína oral em baixa dose e até com retinoides tópicos sem qualquer tipo de problema. O Frax para rejuvenescimento e melhoria da textura, reparem estas rugas aqui ao pé do cantinho da boca e toda a textura da pele melhorada com apenas 2 tratamentos.
Aqui neste caso, para melhoria da oleosidade da pele, é muito boa a indicação do Frax, e com 2 sessões conseguimos uma melhoria de textura, redução da própria vermelhidão associada às cicatrizes do acne e uma melhoria das próprias cicatrizes e da abertura do poro. Neste caso, 1 mês após 2 sessões. Aqui, um caso um bocadinho mais extremo, neste caso, uma malformação capilar, uma Port Weinstein não tratada, que evoluiu para uma forma hipertrófica na idade adulta, e vocês vejam com apenas uma sessão do NDI desta plataforma, conseguimos um clareamento importante. Reparem aqui no terço médio, reparem aqui esta parte nodular. E depois, uma indicação que eu gosto bastante, a remodelação do lábio, melhoria da textura do lábio com o Frax, que conseguimos, se vocês repararem, uma melhoria da textura do próprio lábio, a mucosa fica mais linear e conseguimos promover uma eversão. Nós estamos a traçar uma fase em que as pessoas procuram tratamentos não injetáveis, orgânicos e completamente naturais, e é uma alternativa ao filler, ao ácido hialurónico labial, para este tipo de pessoas, e mesmo para pessoas, em combinação com o próprio filler, em pessoas que têm alterações texturais do lábio bastante significativas. Temos aqui um vídeo da aplicação para vocês verem como é rápido e fácil. Faz-se perfeitamente com anestesia tópica. Calma, não é? Eu já não sinto nada. Irradiamos toda a mucosa seca do lábio a partir da transição seca-úmida. Fazemos em 2 orientações para garantir uma boa cobertura e está feito. É um tratamento que se faz em cerca de 7 minutos. Terminando, espero que tenham ficado com a mesma ideia que eu, que o Nordlis fala por si, porque tem características únicas e que tem efetivamente muitas outras aplicações, algumas que não falei, como por exemplo onicomicosis, verrugas tratadas com o neodimiaco de uma forma não ablativa, também muito interessante, com o Frax 1550 para os colegas que trabalhem com capilar. Apesar de não ser uma indicação aprovada pelo FDA, sabemos que este comprimento de onda estimula o receptor WNT e que promove o crescimento e desenvolvimento de folículos quiescentes. Pode-se associar a mesoterapia com soluções de polirrevitalização com o mesmo dutasteride, com um resultado bastante interessante. Como vos falei, é user-friendly, basta selecionamos a aplicação e o tipo de pele do paciente, ele automaticamente nos dá um bom parâmetro para o tratar, e é um dispositivo que trabalha o dia inteiro na clínica, por isso é um dispositivo de alta rentabilidade e que o custo de operação é nulo porque não tem praticamente consumíveis. Ao mesmo tempo, como vocês viram, e se vocês olharem para a imagem da direita, as peças de mão são de pôr e tirar e mudam-se entre pacientes e dentro do próprio paciente com facilidade, e uma pessoa não tem que fazer a aquisição de todas as peças de mão. Por isso, a própria plataforma pode ir crescendo com o vosso negócio, com a vossa consulta, e à medida que vão necessitando de outros aplicadores, podem comprá-los sem ter um custo acrescido, ter a necessidade de todo um sistema novo. Como vos disse, conseguimos melhores resultados, mais seguros e com menos sessões, com menos downtime, e o que vai levar a um alto grau de satisfação, quer vosso, quer dos vossos pacientes. E por isso o desafio que vos deixamos é que vocês consigam converter a vossa prática de um 9 em 10 para um 10 em 10 com o Nordlis. E pronto, deixo-me disponível para as vossas perguntas que temos na caixa. Esperamos que tenham gostado e estou ao vosso dispor para qualquer dúvida, quer ponham por aqui, quer pelo meu e-mail que tenho aqui neste último diapositivo. Obrigado. Vamos passar à sessão de esclarecimento de dúvidas. Pedro, de momento no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un poquito para ver si nos entran preguntas en el Q&A. Vale. Si queréis hacer alguna pregunta al doctor sobre algún caso en particular o alguna aplicación en concreto del equipo Nordlis, por favor, hacérnosla llegar en la zona de Q&A, por favor. Bueno, si no van entrando preguntas, a mí me gustaría un poquito que me explicaras, Pedro, cuál es la ventaja más grande que tú ves que aporta realmente el Nordlis. Es decir,
en vuestra consulta, en vuestra clínica, ¿qué te permite hacer en comparación con otros equipos, así un poco, pues para ver cuál es la ventaja principal que te aporta? Para mim, a principal vantagem é sobretudo a versatilidade, porque praticamente todos os pacientes vão poder usufruir de um tratamento com o Nordlis. E eu sei que praticamente todos os tratamentos que eu lhe posso oferecer com o Nordlis, estou seguro que lhe vou conseguir proporcionar bons resultados e com a maior segurança. Por exemplo, em fotorrejuvenescimento, eu que já estava bastante habituado a trabalhar com vários IPLs antes de começar a trabalhar com o Nordlis, nota-se uma diferença muito significativa no resultado. O decréscimo do número de sessões vai para metade, sensivelmente, e a recuperação, por norma, é mais fácil e mais rápida para o paciente do que com outros sistemas comparáveis. Por outro lado, também, uma fase completa leva cerca de 160 disparos, o que se faz, depois de ganhar alguma destreza, que é rápido também, em cerca de 15 minutos. Eu, na minha prática, eu tive que aumentar os meus preços porque estava a ser demasiado eficaz para aquilo que tinha anteriormente. E por isso, se eu demoro 15 minutos a fazer uma luz pulsada facial, numa hora consigo fazer 3 pelo menos. Ou seja, é um tratamento que consigo fazer bastante e com uma alta rentabilidade e com pouco custo associado, e quer eu, quer os meus pacientes ficam bastante satisfeitos com o tratamento. Ficamos bastante satisfeitos com o tratamento. Muy bien, muchas gracias. Ha entrado una pregunta, pone, pacientes con historias de carcinomas vasocelulares en el rostro, ¿se pueden hacer PR o VL? Depende de como estiver o seguimento do próprio carcinoma. Se já estiver livre de doença, não há problema rigorosamente nenhum, nem há contraindicação em fazer o tratamento. E até sabemos que este tipo de tratamentos, embora isto apenas esteja validado por completo para o laser de CO2 fracionado, até baixamos o risco adicional de Recidiva. aparecimento de novas lesões. Vale, por aquí nos entra una pregunta acerca del precio del equipo. Esto se pondrán los comerciales en contacto con vosotros porque depende de la configuración. Luego, paciente que haga VL, ¿cuánto tiempo después puede hacer mesoterapia o PEN? Me imagino que será dermapen en el rostro. Eu faria precisamente o contrário. Eu começaria com a mesoterapia ou com a dermapen e depois faria a luz pulsada. E a luz pulsada basta fazer imediatamente após o término da reação inflamatória do tratamento anterior. Ou seja, em 48, 72 horas pode estar a voltar a fazer. Na mesma sessão em si, a própria mesoterapia pode fazê-la a posteriori. O microneedling depende do grau de inflamação que o VL induzir. Se for com um PR, pode ser mais tranquilo do que com um VL, mas eu, por segurança, o microneedling não faria. Mais depressa faria a mesoterapia. Más la mesoterapia. Vale. ¿Precios medios por sesión aproximadamente? Pronto, uma luz pulsada facial com este sistema. Recomendo que sejam cobrados cerca de 200 euros. Quando falamos de um frax facial completo, por norma, o valor andará nos 240 euros por sessão. Como por norma o frax obriga a que se façam 3, 4 sessões, aquilo que vos sugiro para manter o compromisso do vosso paciente era fazer pacotes de tratamento de 4 sessões com um preço mais interessante para o paciente. Mas lesões vasculares de pernas é muito variável porque depende da área, mas eu por norma faço um quadrado de 15 por 15 à volta de 180, 200 euros por cada quadrado. E basicamente, a nível de ideias gerais, acabam por ser estas: um decote, o mesmo valor que um rosto e pescoço 300 euros, mão e antebraço 200 euros, anda tudo à volta disso.
Vale, otra pregunta. Si puedes explicar mejor el uso del IPL en la remodelación del labio, ¿cuál es el mecanismo y la duración del efecto? Não é o IPL que nós usamos para fazer a remodelação do lábio. Aquilo que nós usamos na remodelação do lábio é o Frax, o 1550. Porquê? Porque o que nós vamos fazer é, através da coagulação submucosa que o Frax induz, as microcolunas de coagulação, vamos levar a um estímulo difuso de colagênio que vai levar a uma melhoria daquela mucosa e a mucosa vai ficar mais tensa. Ao mesmo tempo, essa tensão na mucosa vai levar a um efeito de eversão da mucosa. Por isso, este efeito é um efeito que obviamente não vai ter a mesma durabilidade de um filler. Se quisermos que ele dure à volta de 6 meses, teremos que fazer cerca de 3 sessões, uma a cada 2 semanas. Em pacientes que o queiram e estejam dispostos, uma solução muito interessante é começar com a remodelação de lábios numa sessão e na semana a seguir, ou 2 semanas depois, fazer-lhe o preenchimento com ácido hialurónico. Que assim temos um efeito sinérgico entre as duas técnicas. Bueno, no tenemos de momento más preguntas. Si nos queréis hacer llegar, ¿le queréis hacer llegar al doctor alguna pregunta más? Pedro, si tuvieras que empezar por una configuración, sabemos que es un equipo que se puede ir ampliando según vayan ampliando las necesidades. ¿Cuál sería tu recomendación en plan, pues el orden en el que empezarías a incorporar las piezas de mano? Para mim, a peça rainha é o PR530, sem dúvida. Mais versátil, super eficaz, é a minha peça de eleição. Depois o Frax, depois o VL. E por último, se vocês tiverem bastante ou alguma procura de vascular e sobretudo de membros inferiores, aí sim incorporaria o Neodym Miyako como quarta peça. Esta para mim, para uma consulta de medicina estética, é a ordem pela qual introduzia as diferentes peças de mão. Obviamente, se vocês tiverem dias que não estão no consultório e têm alguma assistente que possa fazer depilação, vocês também têm a alternativa das peças HR, HRL e HRD que vos podem tornar o equipamento rentável mesmo quando vocês não estão em clínica, mas tem que ter esta consideração que é, obviamente, que é para se vocês tiverem alguém que colabore convosco e que esteja capacitado para fazer fotodepilação, e aí aumenta-vos a rentabilidade do próprio equipamento. Bueno, en principio pues no tenemos aquí más preguntas. En el chat tampoco tenemos más preguntas. Pues aquí ya entra otra más. En los miembros inferiores, en el caso de preexistencia de trombosis venosa, ¿sería seguro el tratamiento? À partida, sim. É preciso um ecodoppler para considerar que a doença está tratada e que a pessoa já não esteja a fazer nenhum anticoagulante, ou seja, que se considere uma resolução completa do caso. E tendo em conta que se assuma que tenha sido um evento único, ou seja, que não está associado a nenhum distúrbio da coagulação, poderá ser feito o tratamento sem qualquer tipo de problema, tal como se pode fazer uma esclerose química, por exemplo. O conceito é o mesmo, o meio é que é diferente. Bueno, las ventajas del láser en comparación con la esclerosis, pues se basan pues también un poco en el que no se tenga que tener el uso de las medias y todo esto. ¿Nos puedes dar también un poco tu punto de vista a ese respecto? Sim, eu para quem me conhece sabe que eu praticamente não uso escleroterapia em quase caso nenhum, porque aqui a questão é gerirmos sobretudo a duração de pulso
para dar tempo suficiente mesmo a vasos maiores, de 3, 4 milímetros mesmo, de diâmetro, para aquecerem uniformemente e fecharem. O tratamento com laser, obviamente que necessita de treino, tal como uma boa escleroterapia necessita, mas não necessita de meias de compressão, não necessita que o paciente caminhe por meia hora após o tratamento, apenas necessita de cuidados tópicos posteriores, normalmente um corticoide para baixar a inflamação e reduzir a probabilidade de hiperpigmentações pós-inflamatórias, e passado alguns dias passar para um quelante de ferro, porque se ficar algum sangue intraluminal, esse sangue e a hemoglobina vão se depositar no tecido, levando a manchas hemossidróticas. E nós não temos mecanismos para eliminar o ferro dos tecidos. E por isso necessitamos de recomendar um quelante de ferro, por norma uma vitamina K-óxido, um ácido tranexâmico, uma 10-ferroxamina, qualquer um destes, para melhorar a situação. Obviamente, se ficar alguma manchita de hemossidrose, com o PR530, com o pulso rejuvenescimento, também o conseguimos tratar, por isso acabam por ser 2 tratamentos complementares. Agora, o IPL nunca deve ser usado para tratar as telangiectasias das pernas, porque não tem penetração suficiente para o fazer, sempre na linha. Preguntan por aquí si es eficaz para la eliminación de tatuajes. Não. Para a eliminação de tatuagens, a luz pulsada e qualquer uma destas tecnologias não está aconselhada, bem antes, pelo contrário, estão contraindicadas. Para remover tatuagens deve ser utilizado, segundo o último estado da arte, um laser de picosegundos e preferencialmente baseado em 1064 nanómetros, em neodymium-YAG, para ter uma penetração eficaz. Vale, tenemos otra pregunta por aquí. ¿La fotodepilación es a través de luz pulsada o de láser? Y apenas un comprimento de onda o más. Imagino que habla de la longitud de onda. Um segundito. Ujú. Eu vou parar aqui. Então, nós para depilação temos 3 cabeçotes que são todos baseados em luz pulsada. Todos eles têm o filtro de corte superior nos 950 nanómetros, portanto, não fazem o aquecimento difuso dos tecidos, e temos 2 aplicadores para fototipos baixos, em que o HR vem de Air Removal e o L vem de Large. Por isso, para grandes áreas, utiliza-se o HRL, e tem uma banda de comprimento de onda 600 a 950 nanómetros, assim como o HR também tem o mesmo comprimento de onda, apenas sendo o cristal mais pequeno, e o HRD foge um pouco à parte mais superior da curva da absorção da melanina, e por isso pode ser usado em fototipos altos, nomeadamente 4 a 6. Mas é tudo baseado em luz pulsada. Vale, preguntan si el tratamiento tiene límite de edades. Não. Eu costumo dizer, a título de brincadeira, que não há idades, há necessidades. Obviamente que, por exemplo, posso-vos dizer que a semana passada utilizei o Nordlis com o PR530 para tratar uma Port Weinstein numa menina de 3 anos. E também, como já tratei com Frax, gente de 80 e muitos anos, 80 e muitas primaveras. Por isso, a partir do momento em que haja indicação para o tratamento, ele pode ser feito, e isso não está associado à idade. Vale, preguntan que cómo tratas la poiquilodermia del cuello. Ora, muito bem. Quando nós falamos em poiquilodermia, nós temos que pensar que, primeiro, é uma patologia crónica e inflamatória que é composta por uma tríade. Atrofia, sobretudo dérmica, segundo, hiperproliferação vascular e, por outro lado, pigmentação melanocítica, as 3. De todas, temos que pensar que a mais premente de ser tratada é a atrofia cutânea. E por isso, se houver um estado de atrofia severo, eu começo por fazer Frax. Porquê? Porque se a pele está atrófica e eu tenho uma derme mais fina,
esta derme vai ser transparente, porque é a derme que nos dá a opacidade à pele. Por isso, se eu melhorar esta atrofia e aumentar a espessura desta derme, parte do meu cromóforo, sobretudo vascular, vai melhorar só por si. E de uma forma totalmente segura, porque como estamos a falar de uma abordagem fracionada e não ablativa, a probabilidade de termos efeitos laterais associada é bastante mais baixo. Temos é que reduzir cerca de 20% a afluência, à energia que nos aparece no ecrã, recomendado para aquele fototipo. E depois de fazer 2, 3 tratamentos com Frax, aí sim é que passo para o PR530, por norma com o pulso 2,5, 10, 2,5, com fluências mais baixas que a face, mas vocês têm um programa de poiquilodermia de CIVAT na plataforma que vos guia já para estas fluências um pouco mais baixas. Pode ser interessante, sobretudo nos tratamentos com o Frax, associar com bioestimuladores injetados ou uma solução de biorredensificação ou uma outra. No meu caso, eu prefiro particularmente a hidroxiapatite de cálcio, hiperdiluída de 1:4, e faço na mesma sessão que o próprio Frax. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Si elimina pelos blancos. A pregunta del millón. Nenhuma tecnologia baseada em luz consegue tratar pelos brancos. Se nós estamos a falar que este tipo de tratamentos baseia-se na teoria de fototermólise seletiva, nós precisamos ter um cromóforo. Se o pelo é branco até à própria raiz, nós não vamos ter um aquecimento do bulbo e que vai ser transmitido depois às células foliculares para haver a destruição permanente do folículo. Por isso, neste momento, a única solução de tratamento permanente de pelos brancos é a eletrólise. Pues en principio no tenemos más preguntas aquí. Pronto, queria agradecer a todas as perguntas, foram todas muito pertinentes. Obrigado a todos. Sí. Vamos a ver si entra alguna. Esperamos un minutito y bueno, primero darte las gracias, Pedro, por la charla. Ha sido espectacular, como siempre. Darle las gracias a los asistentes porque la verdad es que, bueno, pues dejar de estar con la familia o de descansar pues por atender estos webinars pues también es muy loable. Y bueno, comentaros que, bueno, que os mandaremos el link de la grabación. Hemos grabado este curso y, bueno, os recibiréis un link para poder ver el webinar si tenéis dudas o cualquier cosa. Si tenéis preguntas, nos las podéis hacer llegar al departamento clínico de Candela. El email es clinico@candelamedical.com. Y bueno, pues agradeceros sobre todo pues eso, que hayáis estado pendiente de este webinar, que haremos más. Y bueno, pues esperamos que sean de vuestro interés y sobre todo pues muchísimas gracias al doctor Pedro Santos por compartir su conocimiento con todos nosotros. Muito obrigado a todos e até à próxima.